Advento de Natal, inspirado no livro Uma Jornada para o Natal, da editora Sancto. Dia 19 de dezembro. Tema: expectativa. Zacarias, o sacerdote que duvidou. Frase do dia: o reino de Deus opera de maneiras, algumas vezes, inesperadas para nós. Edward Welch. Versículo para o seu dia. Nós vamos ler hoje o trecho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 20. Vamos ler juntos na versão NVT. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo devido. Amém. Este foi Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 20. Então vamos ao nosso devocional. Estamos cada dia mais próximos do Natal. E enquanto Maria e Isabel se alegraram e creram imediatamente nas provisões do Senhor, uma figura não seguiu a mesma lógica que essas mulheres de fé. O povo judeu teve diversos sacerdotes desde que Arão e seus descendentes foram escolhidos por Deus para servirem ao Senhor no tabernáculo. Zacarias era um desses homens. Casado com Isabel, prima de Maria, ele tinha sua rotina no templo. Fazia os sacrifícios ao Senhor para perdoar os pecados de Israel e cuidava do tabernáculo. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e, ao dizer que ele teria um filho, o sacerdote não reagiu como Abraão, que somente creu mesmo que não entendesse. Ele também não reagiu como Maria, que aceitou e confiou. Zacarias duvidou e questionou: como posso ter certeza de que isto acontecerá? Sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O que Zacarias falhou em entender é que o Deus do impossível não segue a lógica humana. Para que seus planos se concretizem, nenhum homem pode dizer-lhe o que fazer. Zacarias e Isabel queriam tanto filho, e quando receberam a notícia, ele duvidou. E você, já duvidou das bênçãos que o Senhor te deu, porque faltou fé?
Ao longo da palavra de Deus existem muitas promessas, coisas que Deus já prometeu para você, como Ele nunca vai te abandonar, como Ele é ser o seu pastor, ser o seu pai, como Ele sempre te amar e nada separar você deste amor, como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, como responder às orações, ouvir as suas orações. E sempre nós devemos lembrar das promessas feitas por Deus, que elas vão se cumprir. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor podem estar difíceis e as impossibilidades serão muitas, assim como era para Zacarias e Isabel também. Eles já tinham idade avançada e para eles gerar um filho era impossível em termos humanos. Mas mesmo assim, Zacarias deveria ter crido, porque Deus é um Deus do impossível. Não há nada impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Então hoje, olhe para a sua própria vida. O que parece impossível e que você já tem orado ao Senhor e talvez parece estar demorando ou parece que Deus não se importa com você. Hoje, deixe as mentiras de Satanás de lado. Deus nos ama e se importa sim. O seu tempo é diferente do nosso. E às vezes os seus planos também são diferentes. Mas aquilo que Deus já prometeu na sua palavra, aquilo que está revelado na palavra de Deus, isso irá se cumprir. Nós precisamos tão somente crer. Vamos ler a seção Descoberta e refletir sobre os sinais de Deus. Seção Descoberta. Percebendo os sinais de Deus. É muito difícil reconhecer a resposta do Senhor para as nossas orações quando oramos uma vez e nos esquecemos, mas Deus não se esquece dos nossos pedidos e do nosso clamor. Enquanto você ora e pode achar que o Senhor não te ouve, Ele te prova de diversas maneiras que não somente ouve o que você diz, como responde no tempo devido. Cristo pode nos dar algumas respostas, como não, sim e ainda não. Lidar com o ainda não é uma das partes mais difíceis da vida cristã. Deus te abençoe. Porque não é como se o Senhor descesse para nos dizer com todas as letras: espera aí, o que você pediu vai acontecer. E é doloroso abrir mão do controle quando estamos acostumados a achar que somos donos da nossa própria vida. E é aí que o esquecimento vem. Oramos, deixamos de lado e ao termos nossa oração respondida, não vemos como Cristo preparou nosso caminho para responder ao nosso pedido. Por isso, o que sugerimos nessa descoberta é que você ore pelo que precisa e faça uma lista. Se tiver perguntas a Deus, anote. Se tem dúvidas, anote. Se tem pedidos, anote. Se tem clamores, anote. É como manter um diário, mas não precisa ser elaborado, apenas adapte à sua rotina. Conforme essas orações são respondidas, independentemente da resposta, anote também. Veja como a obra do Senhor se desenrola em sua vida e preste atenção aos detalhes. Permita-se maravilhar com a mão soberana de Deus sobre sua vida neste Natal. Lembre-se sempre da passagem de Isaías 65:24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Bom, este foi o ensinamento de hoje e para finalizar, memorize um versículo, que pode ser o versículo 13 do capítulo 1, que fala: Zacarias, não tenha medo. Não tenha medo. Pode também ser Isaías 65:24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Pare, memorize um desses versículos para que você sempre lembre. Eu não posso ter medo, eu preciso crer e não duvidar. Deus vai atender aqueles pedidos que eu lhe fizer. Não no meu tempo e não na minha forma, mas Deus sempre ouve as nossas orações. Do que você tem tido medo ou duvidado? No que a sua fé tem estado um pouco abalada?
Hoje é dia de renovar a sua fé. E para finalizar mais em prática ainda, para tomar uma decisão, nós sugerimos que você pegue um caderno, separe um caderninho qualquer. Se você ainda não tem um diário de oração, faça deste caderno um diário de oração. E ali você, como acabamos de ler na sessão descoberta, você vai anotar aquilo que você estiver conversando com Deus, uma dúvida que você vai procurar depois na palavra, a resposta de oração quando Deus responder, anote a data em que Deus respondeu. Anote, registre, porque nós tendemos a nos esquecer das bênçãos do Senhor. Então registre tudo na sua vida com Deus. Você vai ver como você vai ter uma vida mais grata, consequentemente mais feliz e mais em paz. Deus te abençoe. Esse foi nosso advento de hoje. Até amanhã.